uma sugestão do Alvarez e que o André conversaram, em função daquele texto que a gente circulou aí um dia desses, sobre era sobre o ateísmo político, né? Mas o contexto era sobre o mimetismo das rivalidades e como é que isso se produz e se reproduz, sobretudo. E há bastante tempo nós temos uma vontade que não estava faltando uma oportunidade assim como essa, de juntar um assunto com a plataforma que o André e o Silvio criaram, que para quem é familiar, salve Robson, para quem é familiar aí com essas coisas, eu diria assim que é uma versão mais dialética do Slack, tá? Mas bem mais dialética. E aí, então, nós nos frustramos frequentemente também com a falta de oportunidade de conversas mais assíncronas, mais estruturadas ali no WhatsApp. Né? É uma ferramentinha boa e ruim, né, para chuchu esse WhatsApp. Então, era isso. Eu queria passar logo então para o André, e o André faz o framing aí da nossa conversa, por favor, André. Obrigado. Pessoal, vê só, a gente leu aquele artigo que o Roberto colocou no grupo, que era o do René Girard, né, sobre cultura e guerra, e no final do artigo ele fechava com um discurso sobre o ateísmo político como uma proposição dele para minimizar ou reduzir esses conflitos permanentes entre polarizados, né? E aí, a partir daquele texto, a gente fez uma conversa, conversei com o Roberto, com o Silvio, a gente resumiu o documento dele, e a gente montou um ambiente estratégico para provocar um debate com o nosso grupo. A ideia era, a gente poderia debater esse material, mas não no WhatsApp, como você acabou de falar, vai virar um debate caótico, a gente começa a falar sobre isso, daqui a pouco fala sobre a floresta amazônica, daqui a pouco fala sobre o jogo do Flamengo, e não vai para lugar nenhum, porque fica todo mundo falando sobre tudo ao mesmo tempo, né? E aí o que a gente queria fazer era, vamos separar esse debate, para tentar fazer um debate que tem começo, meio e fim, que a gente feche ele alguma coisa. A gente gera do debate um documento mais estruturado. Então a gente montou, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu estou desabilitado para compartilhar telas, acho que precisa me autorizar. Isso. Se alguém precisa me autorizar aqui, quando autorizar eu consigo. A gente montou um espaço na plataforma Estratégia, que é um espaço para debate estruturado. Pronto, agora está aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Consigo ver todo mundo ainda e ver a tela lá em cima. A gente abriu, a gente criou esse espaço aqui. Esse é um espaço na plataforma Estratégia. Ele é um espaço para debate, vocês vão ser convidados para cá. O que é que a gente tem aqui nesse espaço? A gente tem 3 hexágonos aqui, que são os pontos de debate. O primeiro deles é o ateísmo político. Aqui tem se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui um espaço, que tem o texto, que é o resumo daquele documento lá, que fala sobre ateísmo político. Esse texto está colocado para ser lido, e logo embaixo tem uma pergunta: qual a sua opinião sobre o ateísmo político proposto no texto? A ideia é a gente começar a nossa conversa aqui hoje debatendo essa questão, se faz sentido ou não discutir o ateísmo político. A gente pode achar que não faz sentido nenhum, a gente já para por aqui, mas a gente vai discutir, todo mundo junto aqui, se esse texto faz sentido, se essa proposição faz algum sentido. A gente responde como se fosse no WhatsApp, cada um vem aqui, clica aqui, responde a sua resposta assim, ó. Vai lá, escreve a sua resposta e submete para as pessoas, e elas vão ficar disponíveis como se fossem posts de uma rede social, onde qualquer outro pode curtir, pode comentar embaixo, pode debater as respostas. Então, é um espaço de debate, de fato, para a gente começar hoje discutindo o texto inicial. Se a gente avança e percebe que faz sentido, a gente pode promover um debate mais longo, que vai acontecer de maneira assíncrona, onde tem aqui, ó, termômetro político. São mais 2 pontos de debate aqui. Primeiro, são um conjunto de perguntas sobre ateísmo político no contexto político hoje. Né? O grupo permite e valoriza sobre o nosso grupo, para medir o quanto o nosso grupo, como é que o nosso grupo se comporta em relação ao ateísmo político. Se a gente é mais ateísta, se a gente é mais ateu ou se a gente é mais polarizado. Então, a gente vai medir aqui nessas perguntas nossas, é como se fosse uma entrevista com as pessoas, por exemplo, os membros do grupo tratam uns aos outros com respeito, mesmo quando há discordâncias políticas significativas. São perguntas para a gente responder, para a gente medir um termômetro do nosso comportamento. Se a gente tem um comportamento muito polarizado no grupo, ou só para um lado, ou só para outro, ou se a gente tem um comportamento mais neutro, como propõe o texto lá do ateísmo político.
Então, esse primeiro hexágono aqui é para a gente mesmo, medir o nosso próprio grupo. E o outro, já foi outra sugestão de Roberto, que era colocar que ações a gente poderia levar para a sociedade para levar eles esse caminho de diminuir os confrontos, de diminuir as divergências, diminuir as polarizações. E aí são outras questões como quais são os nossos próprios viéses políticos e como eles podem nos impedir de promover o ateísmo político de maneira eficaz. São questões para a gente também construir juntos aqui e discutindo, debatendo. Aí todas elas seriam em momentos assíncronos. A ideia não é resolver isso agora. A ideia era começar hoje a entender como é que funciona a plataforma aqui com esse primeiro módulo aqui, ó. Eu convido vocês, daqui a pouco eu coloco aqui um link, vocês podem entrar nesse espaço e vocês vão vir comigo para a gente, mediando aqui, fazer a leitura do texto, cada um vai ler no seu tempo, e depois cada um responder a primeira pergunta. E aí eu provoco um debate com vocês na própria plataforma, para a gente entender como é que ela funciona, e a partir daqui a gente vê se consegue, se faz sentido avançar para o debate de medir o nosso grupo, do ponto de vista de ateísmo político, e medir e discutir ações que possam ajudar a promover ateísmo político fora do nosso grupo. Então, assim, a ideia era começar aqui, usar um tema que foi um tema bacana, o artigo é muito interessante, o artigo do Girard, ele é bem, bem denso e traz vários temas que são caros e importantes para o nosso grupo, eu entendo assim, e era bom a gente começar a discutir, não de maneira aleatória no WhatsApp, mas tentar discutir com fechamento. Eu vou começar aqui a compartilhar com vocês o link. Tem um QR Code, quem quiser entrar aqui pelo telefone celular pode, mas eu vou colocar o link para vocês aqui no chat, que é sempre mais fácil. Eu copiei o link e vou colar ele aqui no chat. E todos vocês podem clicar nesse link e vão entrar na plataforma Estratégia. Ela vai pedir que vocês criem uma conta e depois que criarem a conta, vocês vão estar aqui no nosso grupo. Hoje estamos eu, Silvio, Zeca e Roberto. Então vocês vão poder entrar nesse espaço. O Zeca já está aqui, inclusive, mas com o link ele vai cair aqui direto, né? Roberto não está Sim. hoje, está viajando, não está no avião, acho agora. Mas a ideia é que vocês consigam entrar aqui nesse espaço, a gente vai ter uma rede de pessoas. E aí eu vou mediar esse primeiro momento aqui com uma dinâmica bem controladinha de tempo, como se fosse uma aula, não é uma aula não, mas é como se fosse, né? Cada um com o tempo de ler, a gente dá um tempo para todo mundo ler o primeiro texto, Pode pôr depois de um novo na tempo para tela a aí? gente... Oi? Pode pôr o QR Code de novo? Posso? Adorinha. Aqui, ó. Eu já entrei pelo. Pede uma senha. Ele pede para você criar uma conta, já. Você pode criar uma conta. Tem em cima aí, tem criar conta. Você pode criar sua conta. A conta é free, é só porque precisa registrar quem são as pessoas. Agora tem um código, tipo, porque no computador eu não tenho como ler o código de. O link está aqui no chat O link está no chat da apresentação do Zoom. do Zoom aqui. Uma pergunta, enquanto o pessoal vai se conectando, eu que já era cadastrado, cada um desses hexágonos é uma questão proposta pelo moderador. Nesse caso, você está fazendo esse papel, né, André? Isso, exatamente. A gente, Tá. na verdade, Então, eu e Roberto montamos juntos as questões. entendi. E daí, dentro de cada uma dessas questões, você o que está dentro do hexágono chama como? Um debate. Dentro do debate, dentro do hexágono é um debate. Esse Tá. primeiro aqui começa com um texto, depois tem uma questão para a gente discutir. Tá. Então, você tem uma questão ateísmo político no geral, e aí tem perguntas que são indutoras do debate, é isso, né? Exatamente. O primeiro é sobre política. Então eu entraria na sequência, quem está entrando agora entra na sequência e bota ali, responde as perguntas, e aí pode fazer o que quiser ali, né? Tem liberdade para... A ideia era que a gente agora poderia entrar aqui, já entrou, pode ler o texto para aqui, que é o resumo que você colocou no chat do WhatsApp, né? E vem responder a primeira pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre o ateísmo político no texto, proposto no texto? Então, é para a gente entender primeiro, e eu queria que a gente conseguisse responder um pouco aqui para mostrar que a gente consegue resumir essas respostas, consegue acompanhar o debate. Tem uma série de funções aqui dentro que vão ajudar muito a gente a debater, que a gente não tem no WhatsApp. Por exemplo, quando a gente começar a responder aqui, eu vou colocar uma resposta só para teste aqui, só para a gente ter um teste aqui, para a gente entender. Imagina que no WhatsApp a gente chega de noite, vai ver o WhatsApp do grupo, tem 100 respostas lá. Eu tenho que ler as 100 comentários. Aqui eu posso clicar aqui em cima e pedir um resumo do que foi debatido antes e comentar a partir desse resumo, como se eu tivesse uma máquina que resume para mim a discussão inteira do WhatsApp. Então eu posso me posicionar a partir dali. Tem uma série de ferramentas aqui que eu vou mostrar na medida que a gente avançar. Então, Tá, mas muito bem. Aí se eu clico lá na primeira questão, ela me joga para o texto.
O E texto, isso. no celular, eu não estou achando onde é que eu escrevo. Vai ter em cima aí as perguntas também. Deixa eu ver aqui no celular para te mostrar. Não Ah, sei se consigo ver já. Deixa eu abrir aqui no celular que eu consigo mostrar para você. eu estou vendo o texto, eu consigo ler o texto, mas eu não estou vendo onde estão as perguntas para eu. Deixa eu ver uma coisa que se eu consigo fazer isso aqui, simular o celular aqui. Eu acho que sim. Pronto, tá aqui, ó. Quando eu venho aqui no texto, você abriu aqui, abriu no texto, Isso, você isso. volta aqui em Ah, cima tá, e tem a questão tá, embaixo. perfeito. Eu coloquei as respostas todas no modo anônimo, a gente não vai saber o nome das pessoas que estão respondendo. Vocês viram que eu respondi aqui, não apareceu meu nome. Desculpe, André, mas aí eu vou no voltar lá, clico na questão e ele volta para o texto. Clica na Clica questão de aí. baixo, tem duas questões lá. Tem uma, a de baixo é a questão, tem duas. A primeira é o próprio texto. Aqui, Ah, ó. tá Aqui é bom, o tá, texto, aqui desculpa. embaixo é qual a sua opinião? Aí aqui embaixo você tem o Tá bom, espaço de perguntar aqui. entendi. Perfeito, perfeito. Então a ideia, não sei, deixa eu ver quem já conseguiu entrar aqui. Tá todo mundo praticamente, né? Então a ideia é que a gente comece agora a fazer, eu vou fazer uma mediação mais síncrona e menos assíncrona. Eu vou dar um tempo para que a gente leia o texto. Vir aqui, clicar nesse hexágono amarelo, abrir o texto aqui e ler esse texto em, acho que 5 minutos é mais do que o suficiente, né? São Esse texto aí, André, é bom dizer, esse texto aí é o resumo feito por inteligência artificial do artigo original, né? exatamente. Ele é o resumo do conceito de ateísmo político feito por inteligência artificial a partir do texto original. O texto original está disponível aqui nesses espaços, mas a ideia é que a gente Entendi. partir E, desse a, resumo. essa inteligência artificial é de vocês ou vocês usaram uma outra? Aqui foi daqui de estratégia. Eu consigo fazer aqui, a Tá, gente pode mandar um texto para ela ou mandar um tema e ela resume para a gente. muito bom. Então vamos fazer uma coisa assim, bem dinâmica de mediação aqui. São 17 e 18 aqui no Brasil, vou marcar até 17 e 25 para a gente ler esse texto. Cada um lê aí, tranquilo, sem interferências. André, e a gente enxerga as respostas que cada um deu, claro, né? Claro, claro. Enxerga assim, e pode comentar aí embaixo. As pessoas já estão comentando, inclusive. E não só Eu enxerga. só não estou vendo os nomes. Então, o nome foi intencionalmente omitido, já que eu coloquei Ah, aqui de legal, cima legal, a legal, opção de legal. manter, tá vendo? Eu tenho a opção de manter Entendi. no modo anônimo ou não. Então, eu cliquei aqui para manter o modo anônimo, para a gente não saber Muito se bom, está muito discutindo bom. com a pessoa fulano ou ciclano ou se está discutindo com as ideias, né? Porque a gente sabe que a tendência, quando a gente dá o nome, é Sem criar dúvida. viés. Não tem jeito. Quer dizer que a Faz gente parte pode. do ateísmo. Faz parte do É, ateísmo, exatamente, Bia. Faz parte do ateísmo você poder discutir sem saber quem são as pessoas. Você lê o texto parece interessante aqui a resposta, eu posso comentar embaixo. Alguém comentou essa aqui, inclusive, né? Esses comentários eu não sei, a gente não sabe quem foi que leu, quem foi que escreveu e nem quem foi que comentou embaixo, na verdade. Então foi intencional. Eu poderia ativar aqui e saber todos os nomes, mas a ideia é deixar no modo anônimo por enquanto. A gente está começando a se conhecer no debate, né? eu acho ótimo essa. A gente, inclusive, fica livre para não enviesar o julgamento prévio e também para poder fazer uma resposta com mais franqueza, sem medo de ofender ninguém, né? Eu acho Exatamente. legal. É isso, Zé. Uma das coisas que a gente percebeu muito quando não tinha esse modo anônimo é que as pessoas, às vezes, não respondem porque tem medo de incomodar o outro. Isso, E, assim, e aí, nesse caso, a gente não vai saber quem está incomodando quem. Ninguém está incomodando ninguém, né? Então, pode responder à vontade. A gente não sabe quem foi a pessoa que foi contra o nosso argumento. A gente vai saber que alguém foi contra o argumento, mas aí não sabe quem foi, não vai se chatear com ninguém e segue debatendo. O importante aqui são os argumentos e não as pessoas, né? Não o mensageiro. A muito mensagem é mais legal, importante que o mensageiro. muito O, legal. o André, você tem essa opção desse módulo anônimo porque você é o moderador ou porque Isso. você comprou crédito? Porque eu sou moderador. Então, Só o por isso. moderador tem a opção, não precisa do crédito, não. O moderador tem a opção de ativar e desativar o modo anônimo a qualquer momento. Eu posso, inclusive, desativá-lo no meio do processo, né? Mas, normalmente, o que a gente faz é ativa no final ou não ativa nunca, né? Nesse caso, eu não vou ativar o modo explícito depois, porque a gente já não quer criar esses conflitos pessoais, né? Então, a ideia aqui é Claro. exatamente minimizá-los.
Interessante, André. Muito legal esse exercício, porque mesmo quem vai ser. A gente também acaba virando uma persona, né? Então, quando a gente está escrevendo no módulo aberto, onde a gente é identificado, a gente já escreve com uma expectativa Exatamente. que sendo anônimo, eu acho que os egos também ficam menos Isso salientes, né? fica menos saliente também. A gente tem percebido muito isso, e especialmente em debate corporativo, é que aí tem um problema de Claro. hierarquias, e de ascensões e de pretensões dentro da instituição, né? Dentro das organizações. Essa ferramenta tem uma boa penetração, viu, gente? Outro dia, a última vez que eu perguntei para vocês, vocês me deram algumas indicações, eu fiquei muito impressionado, eu não tinha ideia que tivesse viajado tanto. Viajou um monte, a gente agora o que é que aconteceu? Nesse último ano, a inteligência artificial deu um salto aí de visibilidade para todo mundo. E a gente, como a gente trabalha com texto, estratégia baseada na oralidade escrita, né? Eu gosto de brincar com essa coisa. É uma oralidade que é um diálogo, mas é um diálogo escrito, não um diálogo falado. E acaba que a gente construiu assim uma imagem muito positiva no mercado de educação. A gente tem hoje um monte de instituição de ensino começando a usar a estratégia em escalas grandes. Tipo, alguns testes são assim com 1.000 professores e 30.000 alunos. Então, para mim, não é mais teste, né? Ninguém testa com 30.000 Bom, pessoas. Pois é. Então, tem algumas instituições de ensino começando a usar agora em escalas bem grandes aí. vocês têm interface em inglês, André? Tem sim a interface português e inglês. Você escolhe lá em cima, você tem onde escolher a Tá. interface que você quer. Você escolhe a interface no seu perfil aqui. Quando você entra, você pode escolher, ou no perfil você pode escolher também. Além de ter interface em inglês e português, né, o resumo, por exemplo, tá, eu não estou compartilhando a tela, não, desculpa. O resumo que é feito aqui, ele é multi-idioma. Então, vê só, o que é que acontece? A gente poderia responder em qualquer idioma, e na hora que eu vou clicar aqui para pedir um resumo do debate, se tiver informação suficiente, já ele vai resumir, ele me pergunta qual idioma eu quero ver o resumo. Digamos Nossa. que alguém aqui escreveu em inglês no meio do caminho, né? Uma pessoa escreveu em português, outra em inglês e espanhol. Não tem problema nenhum, porque se eu pedir aqui o resumo em espanhol, em inglês, por exemplo, ele, se tiver texto suficiente, ele vai fazer um resumo agora, vai resumir em inglês o que foi discutido em português. Mesmo que fosse múltiplos idiomas, também não faria problema nenhum, não teria problema nenhum. A gente pode montar, a gente tem experiências com esse tipo de situação. Empresas que são multinacionais, que têm pessoas que falam espanhol, outros falam inglês, outros falam português de maneira mais fluente, eles debatem no seu idioma, tá aqui, ó. Aqui é o resumo do nosso debate escrito em inglês. O debate foi em português, para ele é indiferente, o idioma não é um problema de jeito nenhum. E ele não entra, aqui não entra considerações que ele capte sobre ateísmo político de outras fontes, Aqui foi só o resumo do que aconteceu agora, das do que nossas falas. aconteceu agora. Só do que a gente falou. Aqui é como se você pegasse o grupo do WhatsApp nosso, chegasse à noite, clicasse no botão e visse um resumo do que aconteceu no grupo durante o dia. Aí, a partir dali, eu posso me colocar. Eu não precisaria ler o Puxa chat vida. inteiro, eu posso ler só o resumo, que tem 6 respostas, tem alguns comentários. Ao invés de ter que ler tudo isso aqui para poder comentar embaixo, peço um resumo, vejo o resumo e comento a partir daí. É uma maneira também de diminuir a pressão de ficar lendo ou de ignorar, porque acontece que a gente ignora muitas vezes, né? Algumas contribuições são boas no grupo, a gente acaba ignorando porque não dá tempo de ler tudo aquilo. Aí você passa direto e perde. Então aqui você consegue ver um resumo, diz, ó, tem uma fala aqui relevante que eu não tinha percebido lá em cima, eu vou falar a partir dela. Sem falar que a gente pode optar por pegar essa síntese e botar dentro do site como uma atualização diária de alguns assuntos que tiverem conteúdo, massa Exatamente. crítica sobre isso. Isso, exatamente. Tem outras opções aqui, Zé. Por exemplo, aqui é só o resumo para todo mundo, mas eu, como sou mediador, eu tenho a opção de pedir para ele analisar o debate. Não sei se Uhum. você já consegue fazer isso, né? Se conseguir, ele vai dizer o nível de maturidade desse debate. Ó, o debate não está maduro o suficiente ainda, precisa debater mais. Ele consegue olhar não só o conteúdo, mas também se está um debate agressivo, se é um debate politicamente equilibrado, se o debate está bem focado, se está fora do foco. E Ele está rodando. você usa um LLM aqui? Sim, a gente usa um Então, LLM aqui, ó. Ele acabou de analisar o debate, fez o resumo, que é a primeira coisa que o debate é o resumo, um resumo curtinho, para eu entender o que foi o debate. Depois ele mostrou aqui, ó, os papéis motivadores, as pessoas que estão mais nossa. a favor do tema, as colocações mais críticas ao tema, depois as principais propostas que ele extraiu do nosso debate, não do texto, mas do nosso debate, né, do que emergiu do debate. Por exemplo, é importante preparar as pessoas para lidar com a política de forma crítica. Então, alguém falou sobre isso no tema, ou pelo menos próximo disso aqui, ele reescreveu nesse formato. É, o ateísmo político difere da visão tradicional dos cidadãos independentes na formação de opiniões. O ateísmo político é uma abordagem de conciliação, então são propostas nossas
E a gente poderia, a partir, também analisou aqui, ó, qualidade do discurso alta, um argumento proposto sendo discutido de forma crítica, respeito mútuo entre as pessoas, flexibilidade, ele faz uma análise do debate, não do conteúdo, mas de como foi o debate. E Sim. ele já poderia propor aqui, se a gente achasse que já era hora, eu já poderia criar um espaço de convergência para a gente medir o quanto cada um daqui concorda com cada uma dessas propostas que foram levantadas. Eu acho que ainda é cedo, a gente mal começou a conversar agora, a gente pode voltar e conversar um pouco mais, mas a ideia é que, enquanto a gente está conversando aqui, a gente não tem quase nenhum comentário, só tem as respostas de cada um. O ideal seria agora dar um tempo para que todo mundo comentasse, lesse as As respostas respostas. dos outros, e aí comenta elas. Para a gente provocar um debate de fato. Por hora é só a resposta de cada um para a pergunta sobre o texto, mas não tem ninguém comentando essa resposta aqui, por exemplo. E é uma questão. Alguém colocou aqui, responda com a questão. E aí a gente poderia responder a questão. Vamos tentar fazer isso, ó, são 5h30. Mais 10 minutinhos para a gente ler e responder as questões. A gente começa a ganhar mais maturidade e mais diversidade no debate. Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, já acabamos de fazer assim. Eu vou dar uma parada no debate e vou mostrar algumas coisas que a gente pode fazer com ele, para a gente entender um pouco mais a ferramenta. A gente volta depois e deixa o debate aberto para continuar no grupo. A gente encaminha para que as pessoas possam voltar para cá para continuar discutindo e usando esse espaço. Acho que faz algum sentido. Acho que faz total sentido, porque eu garrei aqui a responder, discutir ali, já Tô vendo. estou achando maravilhoso. Então, vê só, a gente tinha feito aquela análise lá atrás, né? O que é que a gente pode fazer aqui além do que a gente estava fazendo? A gente começou o debate, tem 7 respostas que eu acho, 7, tem vários comentários, tem alguns que eu estou comentando, e a gente vai se envolvendo com o debate, porque ele está estruturado. De novo, diferente do debate no WhatsApp, que é muito solto, né? Aqui cada resposta é como um post e ajuda a gente um monte. A gente poderia fazer o resumo, mas se eu voltar aqui para aquela análise, eu vou apagar o que estava lá, porque já mudou o texto, né? Agora tem mais respostas e mais comentários. Eu vou fazer de novo uma análise, dizer o que é que a gente poderia fazer. Ops, deu algum problema aqui na IA, deixa eu testar de novo. Algum motivo que falhou. Vou dar um refresh aqui, alguma coisa aconteceu aqui. De vez em quando acontece isso com LLMS ainda hoje, no nosso tempo. Bom, algum problema de rede aqui, não estou conseguindo. Mas qual é a ideia? A gente conseguir, a partir de um debate como esse aqui, a gente consegue sintetizar o debate que a gente tinha feito antes. Eu posso tentar aqui no resumo, em português agora, ele vai tentar resumir aqui o debate inteiro. A gente pode desdobrar esse debate, ou seja, a gente debateu aqui, tem uma série de propostas que foram colocadas, algumas delas poderiam ser agora analisadas pela própria inteligência artificial. Por exemplo, aqui, ó, é necessário proteger as pessoas dos algoritmos, conforme a segunda lei da dimensão digital proposta por Silvio Meira. Então, isso é uma proposta que está lá no debate. É um grande desafio, pois enquanto houver diferentes escolas de pensamento, como economistas e filósofos, sempre haverá políticos e diferentes opções políticas. A gente poderia agora discutir cada um desses pontos aqui de uma maneira diferente, não aqui mais no debate aberto, mas eu poderia criar aqui um espaço que a gente chama de ponto de convergência, onde eu venho aqui, eu vou colocar aqui, quando você concorda com a proposta abaixo, eu vou dar um tempo aqui são até 18 horas, né? Até 18 e André, essa proposta é baseada em toda a conversa que houve ali antes. isso. A partir da conversa, ele extraiu dali a conversa, aquela proposta, e eu trouxe para cá a proposta para a gente discutir agora, nosso grupo, só para a gente mostrar como exemplo. A gente poderia pedir, ó, cada um de vocês agora poderia entrar aqui nesse espaço que tem aqui marcado 10 minutos. Ele tem uma das propostas que está lá, e a gente tem 100 fichas para declarar o quanto cada um concorda com o que está proposto. Ó, isso é um grande desafio, pois enquanto houver diferentes escolas de pensamento, como economistas e filósofos, sempre haverá políticos e diferentes opções políticas. O quanto você concorda com isso? Eu poderia dizer que concordo 10% com isso aqui. Eu não concordo com essa proposta aqui. Ou que eu concordo 100% com ela. Então, a gente daria aqui as nossas declarações de crença e a ferramenta média, a crença média do grupo e o consenso nessa crença. É só um exercício aqui para a gente fazer, mas acho que vale a pena para a gente entender como é que funciona. Se cada um declarar que E isso aqui, necessariamente, esta etapa tem que ser feita via máquina? Não, pode ser feito, a gente pode ir lá, ler o texto inteiro, já que criar o ponto do zero aqui. Eu posso vir aqui e criar do zero ele com o que eu achar que faz sentido. Tá.
Esse aqui eu fiz a partir do resumo só para mostrar como é mais rápido quando tem um resumo, um texto muito É debate muito porque, longo, né? como tudo no IA, ela gera no final uma coisa meio óbvia, porque, claro, se tem uma corrente de pensamento diferente, gera uma alternativa política diferente. Então, eu posso votar ali 100%, mas eu estou só respondendo porque é lógico. Eu não Porque é estou dando óbvio, uma informação exatamente. de. A gente Né? poderia pegar um tema mais, uma colocação humana aqui, né? Mais inteligente do que aquela. Tem várias Por delas. exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu colocaria ali. Ó. Eu tenho uma percepção de que, como essas cristalizações das correntes de opinião na economia, de heterodoxos versus neoclássicos, existe uma cristalização de posições que precisa ser atenuada em favor de nuances. Você concorda? Pode ser que as pessoas não Aí concordem. a gente poderia concordar ou não, exatamente. Exato. Se você escrever aqui no chat, já que eu coloco lá esse ponto para a gente discutir, para a gente debater. Porque o que é que acontece? O que eu queria mostrar para você é o seguinte: a gente poderia pegar uma proposta como essa sua e colocar não aqui para convergir, aqui é só um exemplo de exercício. Mas eu poderia colocar aqui, você respondeu, eu poderia colocar uma outra história aqui que é assim: eu posso criar um ponto aqui em estratégia usando IA, aonde eu venho aqui de tomar a decisão. A gente tomou a decisão de que é importante, sei lá, Criar vasos de comunicação entre heterodoxos e ortodoxos da economia. Que não me ouçam o André Lara Rezende e o Armínio. ortodoxos e ortodoxos. Opa. Da economia, né? Digamos que eu propuser essa coisa começa aqui e vou aqui em estratégia, o que ele vai fazer agora aqui? A gente tomou a decisão no debate lá, essa será uma decisão tomada no debate, e a partir daqui a IA vai analisar a decisão e vai dizer quais são as questões positivas e negativas dessa decisão. E vai propor outras questões para a gente debater, aprofundando o nosso debate. Veja, é diferente da gente tomar uma decisão e fechar. A gente discutiu do debate, Zeca trouxe essa colocação aqui, ó. O que é que ela fez aqui, ó? Os prós de criar a base para a ação. Diversidade de perspectivas, melhor compreensão, desenvolvimento de soluções mais eficazes, avanço da eficiência econômica. Os contras, dificuldade de entendimento mútuo, conflitos ideológicos, resistência à mudança, risco de comprometimento. Ele fez uma análise da decisão tomada e ele propôs aqui algumas questões, tá aqui, ó. Quais são os principais benefícios de criar um diálogo aberto e construtivo entre heterodoxos e ortodoxos da economia? Quais são os principais desafios e obstáculos enfrentados na criação de um ambiente propício para a comunicação entre as duas correntes econômicas? Como a troca de ideias e compreensão mútua entre heterodoxos e ortodoxos pode contribuir? Então, ele criou aqui uma análise daquela proposta sua e coloca aqui uma sugestão de vamos ampliar o debate. Aqui são as questões, o que eu acho que é positivo e o que eu acho que é negativo da sua decisão. E se eu clicar aqui, ele cria um novo ponto, confirmo que pode fazer, ele vai criar um novo ponto de debate aqui com a sua colocação aqui embaixo. Mas, André, a minha pergunta eu acho que ela era anterior. Eu não tenho certeza que o grupo acompanharia e achar relevante. Primeiro você faria esse ponto aqui, né? Primeiro faria uma convergência para depois levar para eu gostaria de. Era só isso. A minha pergunta, tipo assim, quanto a Marta, o Carlos e o Robson acham? É relevante ou não é relevante? Pode ser que não seja. E aí nem leva adiante, entendeu? Agora, uma vez que a gente decida levar adiante, daí a gente pode continuar a aprofundar o debate. Exatamente. A gente poderia colocar aqui, não esse que está aqui, que foi gerado pela inteligência artificial, né? Mas a gente poderia criar um ponto aqui, ó, ponto de convergência. Quando você concorda com a proposta abaixo, a proposta sua foi criar vasos de comunicação entre heterodoxos e ortodoxos na economia. A gente marca um tempo que podia ser amanhã, por exemplo, diz, ó, até amanhã decidam o que vocês acham. Até amanhã, na mesma hora, pronto. Deixa lá e as pessoas vão durante um dia inteiro poder ler o debate, poder ler sua proposição e poder declarar o quanto elas concordam ou não. E a gente vai ter uma informação, um resultado que é o grupo concorda com X% de crença e com Y% de consenso. O consenso é diferente da crença, que a crença é a média das declarações de todo mundo, né? E o consenso é a distribuição. Se ela for pequena, tem maior consenso. Se ela for muito distante, tem menor consenso, porque eu acho 100%, você acha 0%, vai dar uma média de 50%, mas o consenso é 0%, na verdade. Eventualmente a gente poderia até setar, olha, nós vamos avançar o debate em questões que tiverem 80% Isso, de concordância quanto à relevância.
do tema. Isso, Não é exatamente. uma opinião sobre isso ou aquilo, é quanto é relevante ou não é relevante. Para o grupo, Legal, por legal. exemplo, né? Para o grupo, porque assim, muitas vezes a gente vem em debate como esse, aí assim, uma pessoa diz, não, mas eu não concordo, mas o grupo inteiro concorda, né? Para o grupo inteiro é relevante. Então vamos avançar com a colocação. Perfeito. É, exatamente isso. Essa é Eu sinto muito isso assim ali, sabe? Às vezes tem temas que me interessam demais, mas eu percebo que não interessa mais ninguém. Então não adianta, eu tenho que ir para outro lugar para querer discutir o meu assunto. Legal, legal. André, eu não sei se tu já fez uma passagem, mas eu gostaria de repente, cada um falasse um pouco mais. Eu já falei o que eu acho. Não, vamos ver. Eu nunca tinha navegado assim, André. Para mim foi uma aula. A ideia era fazer um teste prático, né, usando para a gente ver um tema que é interessante para a gente. Eu acho que valia a pena para a gente poder conversar e entender a plataforma, porque a gente pode usar ela em outras aplicações do grupo. Essa aqui era só um exemplo. A ideia é mostrar que essa plataforma serve para vários debates que estão ali acontecendo. A gente poderia separar pequenos grupos que vêm aqui, entram em consenso, geram um documento final, geram análise com resultado, né? A gente tem usado, Zeca, para criar documentos em situações complexas, para negócios de muito grande porte, com centenas de pessoas discutindo uma estratégia complexa de um negócio latino-americano inteiro, por exemplo. Essa gente fez uma rodada e está fazendo rodadas sucessivas de definir com um debate multilógico, né? Não é só dialógico, é todo mundo participando ao mesmo tempo e tomando decisões como essas que a André mostrou aí, para você decidir continuamente os passos de uma estratégia enquanto ela está sendo executada. Uma coisa que não é possível, se você pensar bem, para você normalmente faz o quê? Você faz uma estratégia de alguma coisa, junta as pessoas durante um tempo e diz, pô, agora vamos executar. Só que você tem um problema. A introdução de uma estratégia no contexto muda o contexto. Tem reações das imprevisíveis, inclusive da oposição, da própria comunidade ou audiência a qual você endereça aquela estratégia, assim por diante. Como é que você faz para manter essa coisa viva e não só viva, mas como é que você tenta manter a eficácia e a eficiência dela no tempo, levando em conta a economicidade? Você não pode ter o grupo reunido o tempo todo, chama todo mundo uma vez por semana, passar um dia rediscutindo a estratégia. A gente faz dinamicamente desse jeito que a gente estava mostrando aqui. De repente alguém diz, olha, eu estou sentindo que tem alguma coisa que está completamente errada. Alguém cria um novo ponto de discussão e começa tudinho de novo em cima de um contexto que mudou por causa da introdução da estratégia no lugar nos últimos 3 dias, por exemplo. Está dando certo para todo mundo, mas não está dando certo para 30% dos líderes. Então tem que pegar esses daí e ver o que é que tem no contexto deles que não faz parte do contexto global. Tem algum tipo de oposição diferente, tem algum tipo de habilitação, de limites, de sei lá o que for. E você dá continuidade a essa coisa. A gente tem feito isso com sucesso bastante razoável. E tem ferramentas ali que são quase de plebiscitárias, né, Silvio? Essa, por exemplo, o que eu acho da relevância? Eu estou votando, estou decidindo. E é uma votação diferente, porque não é uma votação binária, né, do tipo concordo ou discordo. É uma votação de quanto por cento eu concordo. Eu já fiz uma brincadeira. Você imagina uma eleição do segundo turno, né? Ao invés de declarar se vota no candidato A ou B, eu declaro quanto eu concordo com A ou quanto eu concordo com B. Pode ser que ninguém ganhe nunca, porque, na verdade, é muito provável que no Brasil, nos últimos anos, a gente tenha uma dificuldade muito grande, porque ninguém concorda 100% com um, nem 100% com o outro. Então, a gente teria uma avaliação do quanto as pessoas confiam mais no candidato A ou B, e não necessariamente pela quantidade de votos, simplesmente, né? Muda completamente a maneira de medir o quanto as pessoas confiam nos outros, ou nas proposições dos outros, né? É uma maneira de votar bem diferente de dizer uma votação binária. Marta e Carlos, eu não sei se sabia falar. O que vocês acham? Eu acho que tem um... Eu não pensaria tão longe quanto o Silvio, porque o conhecimento do Silvio é extraordinário. Aliás, você tem sido meu guru nos últimos tempos, né? Mas pensando em coisas muito mais simples, muito mais singelas, eu acho que a ferramenta ajuda a gente, pelo menos, a saber aquilo que a gente concorda e aquilo que a gente discorda, porque às vezes você se mete em algumas discussões, cara, que elas são tão malucas, entendeu? Que você sai de lá sem saber qual é o ponto de convergência e qual é a divergência, afinal de contas. Eu não sei o quanto confiar, né? Ainda estou naquela fase. Eu, quando era garoto, a máquina de calcular foi uma surpresa para mim. Então, eu fazia a conta de cabeça, depois eu ia lá e pegava a máquina de calcular para ver se estava certo, ou vice-versa. Então, me deu uma vontade danada de pegar resposta por resposta e ir lá ver se, no final das contas, a inteligência artificial fez mesmo uma síntese
não é aceitável, né? Decente, enfim, que eu concordasse com ela. Eu sei que se eu fizesse isso, eu perderia tempo, como eu perdia tempo fazendo de cabeça a conta que a máquina de calcular já fez. Mas eu acho que é extraordinário porque você começa a ter pontos muito claros, né, do debate, de qual é o debate político, no caso da política, afinal de contas, qual é? Entendeu? Qual é a nossa divergência? Qual é a nossa convergência? Eu que venho de uma tradição ali dos anos 80, de participar de reunião de partido político, você ficava 6 horas, 10 horas, isso. simplesmente não sabia, afinal de contas, o que você discutiu, em resumo, e qual foi a concordância e a discordância. O que você fazia? Você marcava você saía da reunião marcando uma nova reunião, certamente para não ter objetividade nenhuma, né? Mais uma vez. Eu acho que eu tenho impressão, vendo essa ferramenta agora, que isso ficou para trás. Isso é um outro mundo que Carlos, eu vou dizer que meu não são filho só não dos vai viver. partidos políticos, né? Né? Vamos falar sério. Não são só nas discussões dos partidos políticos. A gente tem visto situações. A gente teve uma experiência recente com um grupo de uma pós-graduação. Faziam 3 anos que eles discutiam um plano para montar uma pós-graduação. Um grupo de professores da universidade. 3 anos discutindo, não saiu do canto. Discutiram aqui durante 15 dias e montaram o programa de pós-graduação e resolveram. Avançaram. 3 anos discutindo. Era uma reunião para discutir a mesma coisa. Nunca sai do canto, porque toda reunião era para dizer que tem que ter outra reunião para discutir o que a gente não conseguiu fechar agora. Então, vivia nisso já há 3 anos discutindo. Conseguiram fechar o documento, mandaram e aprovaram uma graduação rápida. Que é um Carlos, processo. e o lance de crença aí que você estava dizendo, que se você pudesse confiar que, por exemplo, o resumo ou a análise do discurso que a inteligência artificial faz é confiável olhando para a sua comparação com máquinas de calcular, né? O que a gente tem aqui é exatamente uma máquina de calcular palavras. Isso não é inteligência artificial, na minha opinião. Eu cheguei perto de dizer isso no Roda Viva, do qual eu participei na semana passada. Porque o que você tem aqui é o seguinte: você tem um sistema de informação probabilístico que foi treinado com uma quantidade muito grande de discursos sobre absolutamente tudo, né? De literatura, política, filosofia, poesia, o que você imaginar, e economia também, e notícias correntes e escambau. E essa máquina probabilística de geração de palavras, ela funciona da seguinte forma: você dá um mote para ela, e como se fosse um mote de poesia impromptu, né, de cantadores do sertão do interior do Nordeste, por exemplo, e ela começa a gerar a próxima palavra mais coerente com o mote que você deu. Se você inverter esse processo e você entregar para ela um monte gigantesco de palavras e dizer, me dê um resumo disso aqui em 200 palavras, ela faz esse processo ao inverso. Ao invés dela ser sintética, né, de gerar coisas, ela se torna analítica. Como é que eu vou tirando palavras dessa coisa e mantendo a coerência com o texto original? Ou com o conjunto imenso de discursos originais. Quando a gente pega os discursos, por exemplo, assíncronos, mas depositados no mesmo banco de dados de centenas ou de milhares de interlocutores, e você passa por esse tipo de máquina probabilística para você tirar a essência dali, depois, quando a gente analisa o texto no olho, na mão, e sai tomando notas e vendo quais são as palavras-chave e qual é o discurso que sai dali, a correlação entre o que a máquina faz e o que a gente teria feito em semanas de análise é muito alta. Eu podia quase lhe garantir que é acima de 95%. E perder esses 5% com a velocidade que a gente tem para interagir de novo, para iterar o processo de novo, e dizer, ok, a gente chegou nesse ponto aqui, todo mundo concorda com isso, sim ou não? Aí, pelo nível de consistência e coerência da avaliação das pessoas que participaram do discurso, você chega e diz, a gente precisa discutir mais. Seja porque as pessoas não concordam com a síntese, derivada, por sua vez, da análise, né? A máquina analisa e sintetiza um resumo, ou uma análise, ou pontos para a gente, como você viu fazendo agora, ou porque as pessoas não concordam em prosseguir a partir daquilo. Elas vão ter que voltar e discutir tudo de novo. Eu acho que tem uma nova forma de raciocinar aqui. Eu, André e mais 3 pesquisadores da TDS, a gente escreveu um texto chamado As Três Inteligências, um novo espaço estratégico para criar, colaborar e agir, que vai exatamente nessa direção. Quer dizer, eu não sei vocês, mas como é que vocês fizeram isso, mas como é que isso aconteceu na vida de vocês com máquinas de busca?
mas eu fiz uma das primeiras máquinas de busca baseada em algoritmo de redes no Brasil, radix.com. A gente fez aqui na UFPE no fim da década de 90, começo da década de 2000. O algoritmo era basicamente o mesmo de Google, a arquitetura de máquina também, e o outro grupo que fez um esforço similar no Brasil, com a qual a gente pode comparar o esforço que a gente fez, foi a Aquan, em Belo Horizonte, que acabou sendo adquirida pelo Google. A gente era mais novo e entrou antes na parada e acabou sendo adquirido pelo IG, que depois se embolou em 200 coisas de telecom, e assim por diante. Em suma, o Radix morreu. Claro que o Aquan morreu também, mas pouco importa o que foi. Mas eu desenvolvi no começo da internet uma espécie de uma máquina de busca mental. Né? Eu não devo ser uma das poucas, mas eu sou uma das pessoas que sabe qual é a linguagem que tem na caixa de busca de Google. E eu penso em termos de rede o tempo todo. Então, tem um monte de coisa que eu não faço a menor ideia do que é, mas eu sei como achar. Eu estou falando assim, literalmente um monte de coisa, e eu acho numa velocidade imensa. E eu, André, e o time que está metido com esse negócio de inteligência artificial aqui na TDS, a gente desenvolveu quase um raciocínio paralelo usando esses grandes modelos linguísticos. Assim, de conseguir descobrir qual é o tipo de argumento que a gente treina o modelo para que o modelo faça para a gente o que a gente teria feito, só que usando muito menos tempo nosso. Né? É incrível isso. Isso já é uma matéria adicional aí para a nossa conversa, porque é uma nova competência de relacionamento, isso. Uma nova competência ou uma nova inteligência. Deixa eu só fazer um comentário sobre o que o Carlos falou antes de ouvir a Marta. Em relação ao mecanismo, a essa funcionalidade aqui da inteligência artificial, em alguns casos, pode ser que essa sintetização nem seja necessária, porque ali, por exemplo, eu achei que a síntese que ele fez, talvez porque tinha pouco conteúdo, foi pouco expressiva. Mas nós temos uma dúvida em relação àquele debate que a gente queria ver, e aí dei uma forçada na mão ali para propor para vocês uma conversa sobre heterodoxos e ortodoxos, que, aliás, é uma conversa que eu tenho tido semanalmente com os dois lados, tá? E ainda não consegui avançar 1 milímetro de se disporem a respeitar o outro lado como interlocutor qualificado e não um charlatão. É muito curioso essa cãibra institucional que tem enormes repercussões políticas. Mas, então, assim, Carlos, eu acho que essa é uma possibilidade, usar a ferramenta. Eu estou imaginando aí um debate num partido, por exemplo, quando tiver 100 pessoas envolvidas com produção grande, aí vai ter que usar a ferramenta. Num grupo menor, talvez não precise. A outra coisa que eu queria reforçar o que você falou, Carlos, o Silvio trouxe o Padma Santi, e foi esse cara que me ensinou um negócio chamado diálogos apreciativos, que é um método de diálogo e lógico. Tá? E uma das coisas que tem nesse método é o seguinte: o teu aluno diz uma coisa e o outro aluno, porque já se consideram com viés cognitivo anterior antagônicos, levanta a palavra e vai dar um cacete. Se ele estiver comentando o que o outro disse, antes de ele comentar, ele tem que reproduzir a ideia que ele vai criticar. Se ele reproduzir fielmente, aí ele critica. Se o outro disser não foi isso que eu disse, ele tem que refazer a tentativa de dizer o que ele vai criticar. Significa, na contabilidade aí do pessoal do diálogo apreciativo, que 80% das polêmicas e das controvérsias não existem. É a projeção do que eu entendi do que você disse que eu discordo. Como aquilo já está baseado numa cognição prévia e não está baseado no que o outro de fato falou, essa conversa ela não leva a lugar, não tem como levar a lugar nenhum. Eu estou discordando daquilo que o outro não disse. Então, eu acho que aqui dentro tem uma ferramenta, até porque é por escrito, até porque faz a cariação quantitativa e etc., que é novo. É muito difícil. Como é que eu vou botar lá no Derrubando Muros e dizer para a Bia e para o Brito, para o Marcelo Brito, olha, a Bia não falou isso, Marcelo. O Marcelo escutou isso, mas a Bia não falou isso. E reciprocamente. Então, assim, eu mesmo já me envolvi ali dentro com dissonâncias, que no fundo foi uma coisa infeliz, provoca um puta do mal-estar e a soma é negativa. E eu acho que a política está completamente contaminada por esse padrão comportamental. E se a gente quiser construir uma coisa que, de fato, sepulte o extremismo radical, aí sobretudo da extrema-direita, a gente vai ter que construir esse dialeto entre nós.
Então, eu acho, tá, que o Derrubando Muros meio que já bateu com a cabeça no teto na forma, no formato. Por outro lado, eu acho também que não é trivial botar um Roberto Freire ou um cara desses aqui para dentro. Tá? Não é trivial. Tem uma barreira até assim, cultural. Mas, enfim, eu achei fascinante aqui o que a ferramenta, numa situação de uso efetivo, pode nos proporcionar. Aí seria incrível, Carlos, se você realmente pudesse fazer esse experimento de uso, porque, afinal, o tema é política que você ensina. Seria fantástico. Marta, o que você achou? Bom, primeiro, assim, eu estou fazendo aqui uma adaptação de expectativas, porque eu achei que a gente ia ter alguma espécie de palestra sobre o conceito de ateísmo político e Não. as suas aplicações e tal. E aí eu vi agora que a questão do ateísmo político, na verdade, era um tema relevante, mas o objetivo é essa ferramenta, tá? Então, assim, o que eu estou me perguntando, na verdade, agora tentando, e assim, então assim, eu fui, digamos assim, tentando entender à medida que a coisa estava andando, né? E, bom, e aí o que eu estou me perguntando agora é assim, para quais casos se aplica, tá? Porque assim, quem entrou para o Derrubando Muros já tem uma disposição subjetiva de derrubar muros, né? Uma das coisas que você está falando sobre os heterodoxos e os ortodoxos é que não apenas parece não haver uma disposição subjetiva de derrubar muros, né? Como se até onde eu acompanho esse debate, na verdade, ele está assentado em crenças muito profundas que são de fato antagônicas, né? O cara teria que um ortodoxo teria que trocar um monte de premissas normativas e de hierarquia de preferências para conseguir se mover em direção a um heterodoxo, né? O que não quer dizer que eles não possam ter pontos de convergência, né? E eu acho até que o Fernando Haddad está sendo até bem sucedido em fazer isso, né? Então, essas coisas vão se colocando à medida que os temas vão entrando na conjuntura e que essa questão ela é resolvida, digamos assim, a propósito de temas específicos, né? E no plano da política em geral, aí voltando para o problema das disposições subjetivas, né? Eu acho honestamente que o Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula. Isso aqui é um pouco aquela conversa lá para quem leu o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Quando Jesus vai lá conversar com o diabo e o Jesus diz: a gente precisa se entender. E o diabo diz: não, mas de jeito nenhum, você precisa de mim e eu preciso de você. Nós não existimos um sem o outro. Então, assim, no plano da política também tem muito isso, né? Então, assim, eu ainda estou tentando entender a ferramenta, mas eu quero dizer assim, a minha impressão é que ela se aplica para grupos que estejam dispostos a mudar de opinião e se engajar em algum debate, ou eventualmente, né, que foi o que eu entendi do exemplo que o André e o Silvio acabaram de apresentar, quando você tem que tomar uma decisão, chegar a uma decisão sobre algum ponto, e você não consegue chegar efetivamente em quais são os pontos de divergência, né? Basicamente, o que eu estou tentando dizer é assim: eu ainda estou tentando entender a ferramenta, mas eu acho que o bom uso da ferramenta ela requer a gente ter uma compreensão mais clara de onde que ela é útil e o que que ela também não pode produzir, sabe? Sim, perfeito. Porque no plano da política em geral, né, há um objetivo político da polarização, e em áreas que envolvem crenças muito profundas, é muito difícil o indivíduo mudar de posição sem mudar de camiseta, né? Que eu acho que foi o que você que se referia agora no final, né, Zeca? Então, o que eu estou querendo dizer assim, a venda da ferramenta, a venda aqui no sentido positivo, né? A divulgação do uso e da utilidade da ferramenta, ela requer, assim, eu acho uma certa reflexão sobre
em quais contextos ela pode produzir bons resultados, sabe? Porque você esperar dela aquilo que ela não pode entregar também pode depor contra a ferramenta, sabe? Mas tudo isso assim, eu fui apresentada para o negócio agora, estou Não, eu pensando até sobre. te peço desculpa até, Marta, porque, de fato, eu até vi que você estava entusiasmado em discutir o ateísmo político hoje, quando a gente trocou mensagem mais cedo, É, mas eu não me dei conta que, não, o ateísmo político é o nosso pretexto. isso. E, no fundo, não é só o pretexto, é uma certa. É derrubando muros, né? Que você É uma falou. premissa do derrubando É, muros, exatamente. É, ah, entra para o derrubando muros quem já tem essa disposição subjetiva, né? Que quer ter uma informação mais sofisticada, se deslocar das suas opiniões, por definição não é radical e tal. E eu não, eu até assim curtia a brincadeira, mas eu demorei a entendi. entender, sabe? Mas é que o briefing estava errado, que você percebeu. Eu não passei um briefing claro, porque. Mas, enfim, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu acho que você, quando a gente fala nesses epistemologia econômica, é verdade. Eu acho que a gente vai converter um cara que tem um sunk costs aí de 40 anos, 50 anos de formação. Né? Não, é uma presunção tola. Mas vou dar um exemplo mais concreto, talvez se aplique para a gente botar heterodoxos e ortodoxos em torno de um debate aqui. Política industrial. Política industrial. Tá? Até bem pouco tempo atrás, a turma mais ortodoxa era contra, por definição, e a turma heterodoxa, Isso. convencional, mais tradicional e arquétipa, era a favor. Né? Então, eles iam lá para dentro do BNDES para fazer política industrial, escolher os campeões. Na literatura mais recente, e aí eu recebi um trabalho, que é um livro no prelo do Danny Roderick, de Harvard, sobre política industrial, onde ele faz a revisão. E ele aponta, Marta, que essas polarizações que a gente carrega estão relativamente superadas. E aí ele analisa Thatcher, ele analisa Reagan, quer dizer, nem os dois foram tão antipolítica industrial. Então, assim, na verdade, a gente está falando, e nem é mais industrial, é política de desenvolvimento econômico, né? Porque a indústria está acabando e virou tudo serviço. Esse debate poderia ser feito de uma forma mais desarmada se a gente não começa em cima das premissas que nos afastam, que são as premissas que, de certa forma, estão superadas. E aí pegar um cara, um argumento, com uma assinatura de um Roderick da vida, e botar na roda, talvez permita que o Samuel e o Rogério Studart olhem para aquele tema de política industrial colaborativamente. É nesse sentido que eu estou falando um exemplo, tá? Criando agora enquanto você fala. Mas veja bem, isso aqui é o contrário do anonimato, tá? O que é o contrário do anonimato? Alguém mudar de opinião porque o Danny Roderick escreveu um trabalho super convincente. O fato de ser o Danny Roderick muda porque ele é respeitado. Não, mas aí é um elemento externo. Eu estou falando do debate entre pares. Tá? O debate entre pares poderia ser anônimo. Ou não, talvez não precise. Eu acho que essa é uma funcionalidade que o André nos habilita, mas não precisa ser anônimo. Enfim, o que eu acho é que tem assim, o tema indígena, tá? Da ferrovia que a gente discutiu outro dia, mano, sem essa ferramenta. Puxa vida, ninguém ali trabalhou na lógica do véu do Rawls do interesse público. Nem o cara que está fazendo a ferrovia, nem o pessoal que é contra a ferrovia. Ambos defenderam interesses respectivos, privados, exclusivos entre si. Ninguém defendeu por que a ferrovia voa para o Brasil. Então, se bota um debate desses aqui, não interessa muito mais a matriz econômica que está por trás de cada um. Se trata da gente visualizar o que é o interesse público. Zeca, posso fazer um comentário com relação a isso? Evidente. Veja, eu acho que eu também fui pego de surpresa, viu, Marta? Eu também não estava. Você veio para o encontro do ateísmo político. Pois é. Ele gostou da palavra ateísmo. Eu queria saber se eu era um ateu. Era isso. Olha, deixa eu te contar. A Marta eu conheci
militante católica, tá? Só para você saber. Pois é. Eu era trotskista Eu já. fiquei Eu num já era determinado trotskista. tempo pensando assim, eu sou agnóstico, lendo o resumo, eu sou agnóstico ou eu sou ateu? O que eu sou, afinal de contas, né? Mas tudo bem. Mas, para minha surpresa, e aí para minha grata surpresa, não era nada disso e era isso aqui, né? Isso aqui, sinceramente, para mim, para as angústias que eu tenho tido nos últimos tempos aí, tudo vai mudar, né? Eu sou professor no INSPER há 25 anos. De repente, eu já não vou ser mais o professor que eu era, não posso ser mais o professor que eu era. Né? As coisas vão acontecendo e eu quero também, não sei, eu quero também mudar. Né? Então, isso aqui foi uma grata surpresa para mim. E ponto um. Ponto dois. Olha, veja, tem uma coisa que sempre me deixou feliz nas discussões todas, né? É quando a gente chegava naquele ponto que você podia usar aquela frase assim, bom, então nós já concordamos naquilo que vamos discordar. Mas isso levava anos, entendeu? Né? Bom, agora não, agora a gente já sabe o que a gente discorda, o que a gente concorda, limpa a área e vamos para a discordância logo de Legal. cara, né? Facilita muito. Ou se trabalha a concordância e deixa a discordância para resolver em outro momento, né? Interessante essa frase do Silvio, que ele repete bastante, né? Que a própria estratégia, a Sim. inserção da estratégia já muda a estratégia, né? Então, quando você sabe que você tem a concordância, talvez você mude até o nível de discordância. Não sei, isso a gente vai ter. Mas isso é uma mão na roda. Outra coisa que é interessante, aí entrando pouco para o que você falou, Zeca, e acho que também a Marta também falou, né? Já que eu não consigo mais sintetizar, que é o seguinte: essa ferramenta ela não consegue filtrar, sintetizar questões de disputa de poder, não é? Porque o poder ele escamoteia, ele sai fora. Às vezes eu concordo com você, mas é porque é você eu discordo, não é? E olha, na boa, o Derrubando Muros não está isento disso. Não. Também existe, como qualquer grupo, né? Agora, o que a ferramenta faz? Ela desmascara. Isso é legal. Olha, cara, qual é a divergência, afinal de contas? Ou ela me orienta para uma divergência, né, para eu realimentar a disputa, ou ela desmascara a disputa, porque, olha, você, afinal de contas, qual é o seu ponto? Né? Você discorda no quê? Porque está aqui, está sintetizado. Eu acho isso um avanço muito grande, muito grande. Eu vou começar um curso agora, na Faculdade de Direito lá do INSPER, um curso novo. E os alunos lá são debatedores, né? Enfim, né? Os datavênias, né? Que gostam de falar, etc. Estou achando que se eu introduzir isso vai ser um ganho muito interessante para saber, afinal de contas, se há discordância ou se tudo aquilo é vaidade, entendeu? Carlos, deixa eu sugerir o seguinte, viu, Marta, também. Uhum. Essa ferramenta é uma ferramenta genérica, ela é uma plataforma para colaboração criativa genérica. Dá para a gente desenhar produtos, serviços, dá para a gente fazer seleção de capital humano usando técnicas de inteligência artificial combinada com inteligência social. E, em particular, dá para a gente construir processos de aprendizado. Dá para construir processo de aprendizado muito facilmente, Carlos e Marta, nós que somos professores universitários aqui. Uhum. Então, tem uma coisa que eu queria que André fizesse, era que ele construísse agora a primeira aula do curso que Carlos vai dar no INSPER no segundo semestre. Opa! Automaticamente. É só ele dar o tema, André vai projetar a ferramenta numa outra jornada completamente diferente, Carlos. Você diz qual é o tema em algumas poucas palavras, vamos imaginar Não, eu, eu, 15. eu vou colocar um filme para uma discussão, um filme antigo, um clássico, que essa garotada não conhece, chamado 12 Homens e uma Sentença. Sim, Né? legal. Que, aliás, o dilema do filme é justamente se passasse pela inteligência artificial, talvez aqueles caras não precisassem ficar tanto tempo ali Por para, exemplo. né, para inocentar o garoto no final das contas. Mas é isso, quer dizer, existe verdade? A verdade existe enquanto ela não é derrubada, né, por evidências, por argumentos, né, enquanto ela não é refutada. Certeza certamente não existe, né? Essa é a primeira aula, para que depois você comece a construir uma visão de Brasil, né?
qual é a história do pensamento político no Brasil, né? Quem são os autores relevantes? É um curso de graduação, naturalmente, ele é no nível bastante básico, mas quais são os autores básicos, etc. Tal. Eu Ô, vou tentar Carlos, fazer um tributo ao Fernando Henrique aí, pegando como é o nome do curso? Como é o nome da cadeira? o curso é História das Ideias Políticas e Culturais do Brasil. Ok. Eu vou pegar, até como um tributo, não sei se vocês assistiram o documentário sobre Fernando Henrique, ele é muito bonito, assisti esse final de semana, Não. e Ah, é? não tinha visto ainda, mas até como um tributo ao Fernando Henrique, a situação que ele está, eu vou usar esse livro dele, está aqui, ó, que é Os Pensadores que Inventaram o Brasil. Opa. Né? Os Pensadores que Inventaram o Brasil. Eu já sei que se eu pegar, por exemplo, o PDF disso aqui e jogar numa máquina de inteligência artificial, ele ia me dar um monte de resumo disso tudo, tal, tal. Mas eu quero que os alunos pensem, eu quero que eles pensem o abolicionismo do Joaquim Nabuco, que eles pensem, não é? A tal da democracia, Mostrar uma coisa aqui. racial do Gilberto Freire. Eu quero que eles pensem isso, que eles reflitam sobre isso. E vai ter debate, vai ter briga, vai ter discordância, porque aqueles alunos em particular, eles são assim. Se fosse na faculdade de Direito e Administração, perdão, de Economia e Administração, seria diferente. Porque os caras ali são diferentes, eles são pragmáticos, eles não querem saber qual é a polêmica, eles querem saber, na verdade, qual é o caminho para ganhar dinheiro com aquele tipo de conhecimento, Com aquela informação. com aquela informação. Completamente deixa eu diferente. Mas mostrar no uma direito coisa. eu acho que pode ter uma aplicabilidade muito interessante. Essa aqui, tu falou da outra disciplina aqui, eu fiquei ouvindo, mas estava descrevendo ela, né? Essa é uma disciplina minha no doutorado em design. E aí, como é que funciona essa disciplina? Essa disciplina o pessoal está disposto a debater, né? Não é um pessoal que está disposto a fazer o pragmatismo, não. É o pessoal que vai lá para debater. Então, vê só o que é que tem aqui, ó. Eu peguei um conjunto de autores e tem a biografia de cada um deles aqui, por exemplo, de Simon, Herbert Simon aqui. Aí tem um texto que foi gerado pela plataforma Estratégia, com a biografia de Simon aqui do lado, e tem uma pergunta: quais são as contribuições de Simon para a formação do design contemporâneo? E aí tem a resposta dos alunos aqui, são 34 respostas. Eles respondem, eles comentam embaixo, eles debatem a resposta dos outros. Então, cria um ambiente aqui de debate que eu consigo analisar depois, extrair daqui quais foram os principais pontos colocados, as principais proposições, e quando acaba a aula, eu volto para os meninos aqui, o quanto eles concordam com aquilo que emergiu do debate. Então, veja, a gente consegue saber que cada questão que foi levantada foi discutida no grupo e tem algumas questões que eles concordam muito, tipo 100% de crença praticamente, e que Simon enfatiza a importância da busca e escolha na tomada de decisões como parte fundamental do processo de decisão. Então, assim, faz sentido, claro, isso é fato isso. É uma cadeira quase como a sua, uma disciplina que tem biografias de pessoas ou contribuições das pessoas e o debate em torno de cada uma delas. Em algum momento eu trago uma posição minha para debater, aí já é diferente, já faço um resumo do que você até agora, mas são debates como esse que você estava propondo. Faz muito E sentido fazer isso. anonimizado também as participações. Eu vi ali que tem tem 19 comentários numa Isso, resposta. tudo anonimizado. Anonimizado para o público, né? Você sabe quem foi que participou, você sabe o nome de quem Foi. participou, né? Isso, claro que sim. E Mas você eles, quando estão poderia debatendo, usar não isso sabem. como uma baliza para você fazer dar um feedback para os alunos? Para você avaliar o aluno. Exatamente. A gente Ele faz dá a exatamente isso. A nota. gente consegue Ele dar dá a a nota. nota. Dá nota. Pode A gente dar consegue- nota, sim. Uau. A gente Pô, consegue caramba. extrair daí o quanto cada aluno contribuir, como ele contribuiu com uma análise não só de nota, mas a nota e a descrição. Ó, esse aluno contribuiu bem para o debate, trouxe conteúdo que faz sentido, argumentou e contra-argumentou as questões dos outros. É esse tipo de feedback que a gente consegue trazer. Então, ajuda muito, assim. Tem Nossa. uma versão. Para esse tipo de Ou seja, situação, você enseja uma participação sem limites, mas ao mesmo tempo você consegue chegar à concisão, exatamente. administrar aquilo. André, Exatamente eu assim. sugeri aí no teu Zap uma pergunta de partida para a primeira aula do curso do Carlos, que é o seguinte: crie uma aula introdutória de uma disciplina de História das Ideias Políticas e Culturais do Brasil, baseada no filme 12 anos e uma sentença. Bota aí para ver o que é que homens você e uma diz. sentença. 12 homens. 12 homens, não é 12 anos, não. Eu teclei errado aqui. 12 homens e uma sentença, não é 12 anos, não. Copia aí do Zap e tem disciplina. Meu teclado está horrível.
Mas copia aí do Zap, bota uma disciplina e 12 homens e uma sentença para ver o que é que sai, na hora. Isso é impressionante. Quando o André faz ali, Marta, eu quero te dizer o seguinte: eu acho que eu entendi perfeitamente as nuances e as aplicações da tua. Eu concordo com o teu ponto. Eu acho que tem coisa que realmente não conviria nem a gente tentar. Mas tem tantas outras questões. Se a gente pegar a timeline da IBM nos últimos 30 dias, tem tanta coisa ali que é. Sim. Por exemplo, a questão das chacinas aqui de São Paulo. Sabe? Aí o Flávio botou lá, ele tem razão. Mas será que é assim mesmo? Será que a população realmente acha que tem que sair matando? Esse é um consenso no nosso meio, mas a gente frequentemente erra a mão nos consensos. Acho que seria uma boa conversa. André, Coloquei antes aqui. de tu clicar, uma disciplina de graduação, uma. Uma aula de uma. Se bem que ele vai corrigir, ele mas vai uma saber. disciplina de Mas de graduação é importante. de graduação sobre e pronto. Isso. Tá aí. Isso aí, Carlos, André vai explicar. Isso é um ponto de partida para você criar uma aula. É deliberadamente feito para isso. É um script dentro da plataforma, é uma aplicação dentro da plataforma para você criar uma aula. Vou só pedir, cara, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai criar um texto, vai sugerir um texto, na verdade, para esse debate, e vai sugerir um conjunto de questões para se debater com os alunos. Você, como professor, pode editar o texto e pode editar as questões, claro, antes de submeter para os alunos. Então, a ideia aqui é que a gente consegue acelerar o processo de provocar o debate, né, de estruturar o debate, usando inteligência artificial, e eu também desconfio sempre dela, cara. Eu também fico fazendo de novo, sozinho, para ver se faz sentido. Então, tá aqui, ó, tem um texto aqui em cima. Dá para você Analisar ler? a trama. Dá para ler? Dá. Vai além do mero julgamento do réu, apresentando uma crítica contundente ao preconceito. Então, tem um texto aqui comentando, como se ele colocou a aula introdutória à disciplina. Então, o que ele fez aqui? O filme foi dirigido por fulano e tal, para ele faz um texto sobre o filme. A partir desse texto aqui, ó, em suma, introdutória no filme, para proporcionar aos alunos debate, ele propôs em cima do texto que ele colocou. Se eu tivesse colocado simplesmente, não a aula introdutória, mas a história das ideias políticas brasileiras com base no filme e tal, já mudaria completamente o texto aqui. Maravilhoso. Você leu o texto já, Carlos? Você já leu o texto? Eu vou fazer só aqui, ó. A história das ideias políticas do Brasil baseada no filme, como se, sem dizer que é uma aula introdutória. Ele vai fazer um texto agora, Zeca, sem comentar que é uma aula introdutória. Ele vai fazer um texto sobre a história do Brasil na perspectiva do filme, a partir do filme. Então muda o texto. A maneira como você dá o input é muito importante para o que ele traz de volta, né? Então ele vai gerar uma aula agora, um material pronto e as questões para o debate. O que eu acho que mais me impressiona aqui, ó, de novo, a história agora muda completamente. A história das ideias políticas do Brasil é marcada por uma série de eventos e influências que moldaram a sociedade ao longo dos anos. O filme 12 anos e uma sentença oferece uma visão interessante sobre essas ideias, explorando temas como justiça, preconceito e poder. Então, a partir daqui, ó, a trama do filme se baseia no tribunal. Então, foi o que o Carlos tinha falado antes, né, lá atrás. Além disso, o filme também aborda questões de poder e influência, vemos como a opinião de um jurado. Então, ele traz aqui um comentário e algumas questões para o debate, do tipo, como as diferentes visões políticas e culturais dos jurados do filme refletem as ideias e culturais presentes na sociedade brasileira. Que é uma pergunta que a gente faria na sala, provavelmente, né? De que forma o preconceito influencia a tomada de decisões no sistema judicial, como retratado no filme? Como a dinâmica de poder e influência entre os jurados do filme nos faz refletir a influência de indivíduos carismáticos na formação de ideias políticas no Brasil. E você pode adicionar suas próprias questões, obviamente, outras, ali, claro, né? aqui. Claro. Você pode trazer novas, pode apagar alguma, esse aqui eu não gostei muito, eu apagaria, deixaria só as duas, e aí eu poderia editar o texto se eu achasse que faz sentido aqui, mas depois de pronto eu adiciono e vai me perguntar, ó, você sabe isso aqui foi gerado por IA? Você concorda com o texto, revisou o texto antes? Eu preciso dizer que sim, antes de publicar para os alunos. Aí eu publico para os alunos, e nessa hora está pronto aqui o espaço para começar uma aula, onde eu posso convidar os alunos para ler o tal texto e debater as questões que estão aqui embaixo. Ele não está no modo anônimo. Olha que interessante. Lá, hoje, a maioria das escolas, mas todos os alunos têm um computador na frente deles. Totalmente. Exatamente. Entendeu? Então, o cara responde, a gente sintetiza e debate. Debate é exatamente esse modelo que eu faço, cara. Eu proponho o debate, eles debatem lá, e aí engajam o pessoal no debate, né? Porque então, ele fica envolvido.
e depois eu falo no debate, faço um debate Não. oral. A A partir do que melhor emergir. coisa, cara, é que você já controla quem foi que participou ou não. Então, você sabe que todo Entendeu? mundo participou, não. Aí você, quando traz para o debate oral depois no final, eles já se colocaram antes. E é difícil você não participar de um debate oral quando alguém está criticando algo que eu escrevi lá atrás. É diferente de participar do debate oral de um texto de terceiros. Mas se o texto for meu, foi a minha opinião sendo debatida, aí eu me levanto a mão e falo. Aí os alunos participam muito mais e muda o engajamento completamente.